vota no melhor corte, em quem faz mais palhaçada, Exato. em quem tem o time que fala mais palavrão pro time do outro. É isso. O que você acha que no momento, qual dos nossos mentirosos é menos danoso, Lula ou Flávio? Para mim é muito simples. A gente teve quase 20 anos de PT. Hoje o Brasil está numa trajetória da dívida que a gente deve chegar até 2030 em 87%, pelo menos 87% do PIB para pagar custo da dívida. A gente tem um problema gravíssimo hoje no Brasil, que é das famílias de baixa renda, em média, 40% da renda dessas famílias está indo para pagar custo de dívida. As famílias estão endividadas. Sim. E 20%, 20 a 25%, não lembro exatamente o dado, é para gasto em bet. Então a gente está falando que é o seguinte, entre 60% e 65% da renda das famílias de baixa renda brasileiras está indo para jogo e para pagar dívida. Pelo modelo que eu rodei lá, eu acredito que em maio do ano que vem vai bater isso que eu estou falando, me cobrem, eu acho que vai subir para 50% da renda das famílias, ao invés de 40%, vai ser para pagar dívida. Ou seja, o endividamento vai subir, porque o juro está muito alto, o juro é um reflexo de quão bem o país está. Afinal de contas, se eu tenho um juro mais alto, quer dizer que eu estou pagando um prêmio maior para o investidor trazer dinheiro para o Brasil, investir no Brasil. Preciso pagar um prêmio maior, por quê? Porque o meu produto é ruim, né? Se o meu produto fosse bom, não precisava pagar 15%, podia pagar 5%. Né? Chegamos no governo Bolsonaro a pagar 2,75%, né? De Selic, 3%. Pode ter sido um exagero e tal, mas estava lá. Talvez a conta fosse 5%, mas beleza, olha isso. A gente sai ali de 2,75%, 3% para 15%. Né? E com uma previsão de, eventualmente vai ter que subir esse negócio, né? Por quê? Porque o país ele é muito mal tocado. E mais do que isso, né? É um país fisiológico, corrupto, tocado por pessoas incompetentes, oligarcas e do mal. São pessoas do mal. Eu enxergo hoje o governo Lula como uma catástrofe. São pessoas confusas, são pessoas corruptas. O próprio presidente estava na cadeia até outro dia, né? Então, é muito triste que você tenha um país com uma oportunidade tão grande, né? E eu vejo um caminho claro para o Brasil se tornar a quinta maior economia do mundo. Claro, questão de 8 a 10 anos, daria para ser a quinta maior economia do mundo. E, obviamente, a gente deveria aproveitar essa janela de oportunidade de AI, depois a gente pode falar sobre isso. Mas aí, como é que o governo responde? Com redata. Começando a taxar todo mundo que quer investir em infraestrutura de AI, se eu quiser trazer chip externo para poder montar data center no Brasil, tal, o pessoal começa a taxar. Então, assim, eles agem ao contrário do interesse do bem comum. Né? Então, assim, a minha heurística é muito simples. Qualquer candidato menos o Lula. Qualquer um. Então vamos lá. Lula e Flávio. Flávio sem pensar duas vezes. Caiado e Lula. Com certeza Caiado. Zema e Lula. Com certeza Zema. Renan Santos e Lula. Com certeza Renan Santos. Qualquer candidato. Esta caneca e Lula. A caneca. Assim, se a gente pudesse colocar, cara, um gato ali no lugar do Lula, pode colocar o gato que ele vai fazer um governo melhor. É só o gato não opinar, né? Você ficar miando ali, não fazer muita coisa, o negócio vai. O Brasil, cara, é inacreditável, né? Porque a gente é um país de 220 milhões de habitantes, a gente tem mais de 2 trilhões de dólares de PIB, a gente tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, a gente tem hoje 85% da nossa produção energética, energia limpa. A gente tem hoje um zoning, né, que é um zoneamento urbano, que permite a gente ser o país que constrói uma plataforma para que o mundo escale AI. Porque a AI ela se alimenta de energia e ela precisa ter data centers, né, para poder fazer o processamento. Esses centros de dados, esses data centers, precisam ter um lugar onde não tem casa perto, porque aquele negócio é barulhento, certo? E tem que ter água para resfriar esse negócio também. A gente tem o maior reservatório de água doce do mundo, aqui no Brasil. A gente tem mais energia do que a gente precisa, a gente produz mais energia do que a gente precisa. Tivemos até apagão por causa disso um tempo atrás aí. E aí a história das terras raras, olha o seguinte, olha como que geopoliticamente o Brasil é importante agora. Hoje quem de fato tem grandes reservas de terras raras é Brasil e China. A China é número 1 do mundo, o Brasil é número 2 do mundo. 1/3 das terras raras do mundo estima-se que estão aqui em solo brasileiro, tá? Os Estados Unidos estão numa guerra fria hoje contra a China. Tá vendo quem vai atingir o que eles chamam de AGI primeiro, Artificial General Intelligence. Quem atingiu um negócio desse primeiro, comparativamente, é como se tivesse descoberto a bomba atômica antes do outro, tá? Esse é o nível aqui, só pra gente não descer muito tecnicamente. Os Estados Unidos precisa aumentar a sua produção energética para que ele possa treinar mais modelos, evoluir em AI e, obviamente, aumentar a produção de chip.
ele tem um desafio muito grande, que hoje a grande maioria dos chips até então são produzidos em Taiwan. Taiwan está numa eminência de qualquer momento China invadir Taiwan, tomar Taiwan, tanto que a TSMC, que é a maior fábrica de chips do mundo, né? O pessoal já está tirando boa parte da produção de TSMC, levando para o resto do mundo, para outros lugares do mundo. Aí olha que oportunidade inacreditável, né? Imagina se a gente tivesse um presidente que chegasse lá pro Trump e falasse assim, Trump é deal maker, tá? Chegasse pro Trump e falasse, Trump, quer nossas terras raras para produzir teu chip? Fábrica da TSMC aqui, transferência de tecnologia pro Brasil. Quer botar data center aqui de Amazon, de Google, de OpenAI, de Anthropic, tudo aqui dentro? Eu vou arrumar um lugar, um zoning para você aqui. O Brasil tem um monte de lugar que, cara, é só chão. Não tem nada. E a gente tem energia eólica, biomassa, tem energia solar, tem uma insolação incrível nos interiores do Brasil e tal. Eu vou montar esse esquema para você, vou criar um sandbox regulatório, que é meio que um drive-thru de aprovação, vou criar uma zona de exceção, diplomática aqui, de modo que você tenha proteção dos dados e que você tenha um modelo de tributação diferente aqui e tal, com uma condição. Todas essas companhias têm que colocar escritórios no Brasil, produzir ciência no Brasil. Tem que ensinar um engenheiro brasileiro a construir modelo, tá? Então, se você transfere tecnologia, treina o brasileiro para construir modelo também, aí você pode pegar a minha energia, pode pegar a minha terra rara, tá tudo bem. A gente fica por 10 anos fazendo esse negócio. Olha a conta, tá? Eu palestrei recentemente na conferência empresarial mais importante do mundo, né? Chama Milken Institute. Essa Global Conference do Milken acontece em LA. Os homens mais poderosos do mundo estavam lá, de brasileiro estava eu, estava o André Esteves, também lá, encontrei com ele. Ele palestra lá também todo ano. E o meu tema lá foi exatamente falar em transformação de AI, como é que a gente está fazendo isso com pequenas e médias empresas, né? E eu tive a oportunidade de participar de grandes conversas, com grandes fundos. O que saí de lá de número que me deixou surpreso? Existem 7 trilhões de dólares a ser investido em infraestrutura de AI nos próximos 10 anos. 7 trilhões de dólares. O que eles precisam? Energia, água, zoning, terra rara. Eu tenho o pacote todo aqui. Eu sou a menina dos olhos do mundo hoje. O Brasil tem um problema hoje, chama Lula. É o único problema. Ninguém quer fazer negócios com o PT. Ninguém quer fazer negócios com a esquerda brasileira. Porque são corruptos. Não miram o Brasil. Não estão preocupados com o Brasil. Pelo contrário, né? E tem um outro problema que é o seguinte. Essa turma nunca vai ter a coragem de fazer a principal mudança que a gente precisa fazer para levar o Brasil para ser a 5ª maior economia do mundo, tá? Porque se desses 7 trilhões de dólares a gente conseguir pegar 1 e pouco, a gente já vira a 5ª maior economia do mundo. Se a gente conseguir desses 7 pegar 2 e pouco, a gente vira a 3ª maior economia do mundo. Vocês tem noção disso? 3ª ou 4ª, não sei. Cara, tá na porta da Dona Maria e seu João, que mora em Quixeramobim, poder mudar completamente de vida e os filhos da Dona Maria, eventualmente, construírem uma vida completamente diferente por mérito, não por esmola. Dá dignidade pro brasileiro comum, né? Tá na porta. Não vai ser o PT que vai fazer isso. Eles estão aqui há 20 anos, por que não fizeram? Só endividaram o país, só pioraram. Porque se fizer, não vai mais se reeleger. Perfeito. Por quê? Porque eles querem currais eleitorais. A esquerda não quer que o brasileiro comum ascenda na vida. Pelo contrário. Tanto que a gente já viu discursos do presidente Lula falando o seguinte: a gente não pode educar as pessoas, porque se ela educar, não vota mais na gente. Não é? Não fala isso? Que a classe média não vota. É verdade. Eles odeiam a classe média. Por que eles odeiam a classe média, né? Eles odeiam a classe média porque a classe média ela tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de educação, muitas vezes. E aí, a classe média quer ascender na vida. Quando você fala com o homem e a mulher comum, a real é o seguinte: a maioria das pessoas tá nem aí pra essa história de Lula e Bolsonaro, tá? Eles estão preocupados o seguinte: olha, eu pego 2 ônibus e uma van por dia pra trabalhar, e eu pego morrendo de medo de roubar meu celular, porque eu tô pagando 18 vezes esse meu celular. Se eu roubar o meu celular, como é que eu faço pra trabalhar? Né? Essas pessoas, né, elas estão preocupadas com segurança pública. Eu quero ter direito de ir e vir. A gente vive na barbárie. A gente é o maior produtor de carro blindado do mundo, sabia disso? Sim, sabia. Do mundo. Quando meus amigos de fora vêm me visitar aqui, eu ando com segurança, tal, com carro blindado, o pessoal fala assim: pô, você tem estrutura de presidente, hein, cara? Eu falei: cara, isso aqui é mais comum do que você imagina, tá? Empresários aqui, geralmente no nosso porte, eles têm segurança, têm carro blindado. As nossas casas parece prisão.
muro alto, com gradil, com energia para dar choque, para segurança armado dentro de casa. Isso é barbárie. A gente mora na barbárie, a gente normalizou a barbárie. Agora, uma coisa que eu não entendo da direita. A direita tinha um candidato que ia ser eleito, queridíssimo. Com certeza. Eu entendo que Tarcísio e Michele vice era primeiro turno. Eu entendo. Primeiro turno. Aí vai lá o Flávio, já sabendo que a Polícia Federal tinha o celular dele com as coisas do Vorcar, me lança essa candidatura. Uhum. Como é que você vê essa candidatura? Isso tem conserto. Acabou de sair o vídeo da Michele. Uhum. Já pediu desculpa, né? Ele não pediu desculpa. Ele falou... Não, ela não pediu também. Ela falou que não tá brigada com ele, que vai trabalhar por ele. Ele teve uma reação que, a meu ver, diminui a confiança nele, porque ele fala assim, eu não fiz, jamais faria, mas se eu fiz... Desculpa, amor, você fez ou você não fez? Você vai ser presidente do Brasil. Então, assim, como que você vê o vídeo da Michele, essa crise toda, e você vê a gente com possibilidade de não reeleger o Lula, dado o cavalo baio que eles escolheram na direita? Olha só, alguns pontos com relação a isso. Às vezes o pessoal me fala assim, mas o candidato tal tem ideias mais convergentes com a sua, tal. Cara, eu conversei com todos os candidatos, menos o Lula, eu não converso com bandido. O resto eu falo com todo mundo, recebo na minha casa se necessário for, quero ouvir, ofereço o meu conselho, ofereço a minha visão, porque eu rodo o mundo inteiro, falo com quem tá olhando para investir no Brasil e tal, ofereço o meu conselho. Quando a turma me fala disso, tem candidatos que têm mais convergência com as suas ideias, eu falo assim, olha, eu tô aqui trabalhando agora no meu escritório, né? Se eu pudesse mesmo, eu tava no pré-A fazendo kite. Tá, mas eu tô aqui por quê? Porque eu preciso estar aqui. Eu sou adulto, né? E o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Ele não faz o que ele quer. Quem faz o que quer é a criança. Então, a gente só tem uma missão aqui. Nossa missão é tirar o Lula. Existe algum outro candidato que tem condição de ir pro segundo turno a não ser o Flávio? Não existe, tá? Você pode sonhar o que você quiser. Não existe. Isso não existe. Logo, não existe outro candidato. O único candidato é o Flávio. E agora vamos pro Flávio. Estive com o Flávio algumas vezes. O Flávio, ele tem uma característica muito boa, que as pessoas talvez desconheçam. Ele é humilde intelectualmente, ele ouve as pessoas. E eu já conheci muito político nessa vida. É difícil ver um político com a humildade intelectual do Flávio. Todas as vezes que ele vê alguém que ele considera competente falando, ele ouve. Por mais que ele discorde. Aí teve uma conversa que a gente teve e tal, que eu vi com uma turma que tava na conversa, tava falando uma coisa que eu sei que ele discorda. Falei, mas por que você não questionou? Ele falou, cara, esse cara é mais bem sucedido que eu, ele deve saber de coisa que eu não sei, eu vou pensar sobre o que ele tá falando. Nesse tema que ele tá falando, ele sabe muito mais que eu. Falei, cara, isso é admirável. Porque é um senador da República. Um homem que tem bastante poder da família que representa a direita brasileira. Né? Então, o poder político da direita brasileira está na família Bolsonaro. Então, queira você que está me assistindo ou não. Então, você pode gostar ou não gostar. É o que eu disse. Se você quiser ser adulto e viver no mundo real, é saber que ou a gente apoia o Flávio e tenta fazer com que o Flávio faça o melhor governo possível, tem um benefício aqui porque ele é um homem que ouve, ou a gente vai ter mais 4 anos de Lula. E o Lula vai estar bidenizado, tá? Já tá, né? Ele já tá. Tá senil. Assim, eu falo isso Quantos anos aqui ele tem? 80 direto. Então, mas eu também tenho pessoas de idade na família que não estão assim. Eu cubro o Lula faz 30 anos. Uhum. Eu conheço o Lula. Eu falo isso aqui direto. Eu tenho preocupação que ele não está no pleno gozo das suas faculdades mentais. Eu também acho que não tá, não. Ele tá bidenizado. Tá. Imagina um segundo governo dele. Talvez não é nem ele que vai governar. Talvez é pessoas que estão na casa dele. Que é pior ainda, né? Pessoas gananciosas, oligarcas que só pensam em dinheiro, poder, vaidade, né? E aí, como a gente, de novo, vamos trazer para Aristóteles novamente, né? O caminho da virtude e o caminho do vício, né? No caminho da virtude a gente tem a coragem, a gente tem a humildade, a gente tem um trabalho duro. E no caminho do vício, né? A gente tem a covardia ela sempre vem acompanhada de vaidade, de ego exacerbado, de insegurança, sim, de desonestidade. Será que a gente quer essas pessoas, mais uma vez, governando o Brasil? O racional que eu falo quando uma pessoa fala assim, mas eu detesto a família Bolsonaro. Eu falo assim, tudo bem. Eu não sou o maior fã do mundo de beterraba, mas eu como porque eu sei que é importante pra minha saúde, entendeu? Isso é ser adulto, você concorda? Aí eu vou fazer o corte que você falou que você comeria o Flávio Bolsonaro. Não, eu não comeria o Flávio Bolsonaro, não. Você fez...
Você comeria. Eu não gosto da beterraba, mas eu comeria. Eu posso não achar o Flávio a melhor pessoa do mundo, mas. Não quer dizer que eu comeria. Mas só que o meu ponto aqui é o seguinte: eu acho que o Flávio, ele tem uma oportunidade de, se ele continuar sendo esse homem intelectualmente humilde, fazer algo que o pai dele fez de uma certa forma ali, pelo menos por um bom tempo fez, que é ter homens e mulheres extremamente competentes nas cadeiras, tomando boas decisões. Paulo Guedes, um PhD, um homem incrível que o Brasil deve tanto a ele, né? Uma das coisas que eu sou fã de verdade da cultura americana é o respeito que o americano tem por quem presta a sua vida ao povo. Então, quando você encontra um militar americano, a coisa mais normal do mundo, você vê pessoas normais e fala, thank you for your service, né? Obrigado pelo seu serviço, né? No aeroporto. Para o aeroporto. Para o aeroporto. Eles conhecem os caras para o aeroporto. Super. E eu acho admirável isso, que são homens e mulheres que estão se doando pela nação, né? O professor Paulo Guedes, ele é um homem que eu tenho um respeito gigante por ele. E um carinho muito grande também, porque é um homem com quem eu aprendo muito. O professor Paulo, ele se doou para a nação e as pessoas não sabem, eu faço questão de falar isso, né? Paulo é mentor do G4, foi mentor do G4 ali em alguns momentos, em alguns programas que a gente tem e tal. Então, nas nossas conversas, eu me lembro que em um determinado momento eu estava conversando com ele sobre o fundo dele, né? O Crescera, que não é mais dele. Ele fez um fundo de private equity chamado Crescera, que na época do boom do Brasil lá, que o Brasil tava, cara, a cabeceira da pista tal para voar, ele tem alguns investimentos que ele fez lá. Um deles foi a Afya, que é uma rede de faculdades de medicina, que botou software e tal, que fez IPO lá na Nasdaq ou na NYSE, não sei, fez IPO nos Estados Unidos, não lembro exatamente, eu vou te falar, acho que é uns 7 bi de dólar de valuation, tá? Dinheiro infinito. Fez IPO. O Paulo foi quem botou esse negócio de pé, tá? Era uma faculdadezinha de medicina no interior de Minas Gerais, o Paulo foi lá, junto com a Crescera, deu insight pros caras, a gente tem que sair comprando mais faculdades, virar uma grande rede de faculdade de medicina, botar software aqui dentro, fazer um ecossistema médico. Faltando um ano pro IPO. Ele sabia que ele ia fazer o IPO, ele recebeu o convite para poder ser ministro, para salvar o Brasil, estruturar o Brasil. O que ele teve que fazer? Vender a participação dele, pré-IPO. Vendeu a nada, a Peanuts. A empresa, no ano subsequente, faz IPO a 7 bilhões de dólares. PQP. Cara, esse cara deixou, literalmente, centenas de milhões de dólares na mesa pelo Brasil. Isso faz diferença na vida dele, tá? Quer dizer, de qualquer pessoa no mundo, né? Então, assim, e ele merece muito respeito. De todo mundo, tá? Então, assim, eu me lembro quando eu vi aquele... Eu nem sei quem que é esse boçal que chamou ele de tchutchuquinha em uma dessas interações que ele tinha. Eu falei, cara, imagina um semi-analfabeto que não conquistou absolutamente nada na vida, né? Que eu nem sei quem que é. Que provavelmente deve estar envolvido num monte de coisa aí. Chamar um homem desse, um empresário, ele é fundador do BTG, você sabia disso, né? O Paulo Guedes é um dos fundadores do BTG. Né? O cara fundou um banco que hoje vale 186 bilhões de reais. Né? Pelo menos até outro dia, quando eu olhei a ação, tava valendo isso. O cara é um PhD, né? De Chicago, um economista, um grande liberal, salvou o Brasil, pagou literalmente centenas de milhões de dólares para poder fazer isso. Aí vai lá e houve um boçal desse chamado de tchutchuquinho. Eu me lembro que eu falei, professor, como é que o senhor aguenta isso? Eu falei, tem que amar muito o Brasil, bicho. Tem que amar. Eu não aguentaria, não, bicho. Eu ia pra vias de fato ali. A gente tá indo aqui pro final. Pra gente terminar, eu quero que você olhe pra câmera. Pensa na pessoa que tá na situação que você tava 20 anos atrás. Endividada, desesperada, achando que o Brasil não tem jeito, que a vida dela não tem jeito, que os políticos ferraram tudo. Diga uma frase para essa pessoa que de repente para você fez sentido em algum momento e que para essa pessoa pode fazer uma diferença. Tem 20 anos que a gente está com a turma do PT no poder falando que vai consertar o Brasil. Será que não deu tempo? Em 20 anos? O Einstein falava que fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é a definição de loucura, né? Então eu convido a vocês a não serem loucos de reeleger o Lula nessa eleição. E a pauta é pró-Brasil, ou seja, qualquer pessoa menos o Lula. Eventualmente, você está pensando, mas no primeiro turno eu vou votar naquela pessoa que eu me identifico mais. Para quê? Vota em quem você acha que vai ganhar no Lula.
É tão simples quanto isso. A vida do adulto é fazer o que tem que ser feito, não o que ele quer que seja feito. Porque não adianta. Para você sair da condição que você tá, só você consegue te tirar dessa condição, tá? Você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que carregar a sua cruz. Foi assim que eu fiz. No entanto, se a gente não tiver minimamente um ambiente institucional que te permita ter uma oportunidade, você não vai conseguir sair daí. Então, infelizmente, você tem que se preocupar com política sim. Porque se você não se preocupa com política, você é escravo de quem se preocupa. Valeu, Thales, muito obrigado. Ó, a recomendação do Thales não é a minha, é a dele, tá? É a dele. Aqui as pessoas têm liberdade para pensar o Brasil segundo elas próprias. Thales Gomes, muito obrigada é um prazer pela sua generosidade, por estar aqui, por dividir tanto conhecimento com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no Antagonista.